Continuando com os exercícios, então a partir da 86 até a questão 95, a gente vai utilizar isso aqui como referência, tá? Então temos aqui essas relações, que nesse caso são funções, dadas por estes pares ordenados. A questão 87 pede para a gente identificar a imagem do f. Então, o nosso f está aqui, eu já copiei ele para cá. Então, imagem ou range, vamos colocar assim, vai ser o quê? Tá, meu f aqui vai ser 5, a imagem, né? Seria o y, então 5 menos 3, 4 e 5. Então o 5 se repete duas vezes. Para a gente deixar isso em ordem, seria menos 3, 4 e 5. Então esses são os valores. 4 e 5, essa seria a imagem aí. 87, vai demorar, demorei mais copiando o enunciado da questão do que realmente fazendo a questão. Então tá, menos 3, 4 e 5 é o que a gente espera para ela. Ele escreveu 5, menos 3 e 4, tá, ele não deixou em ordem, a gente deixou. Não tem problema. 87, o que ele quer? Ou eu copiei duas vezes a mesma coisa? É, exatamente. 89, então, para agradar. 89 está aqui. Então as ímpares estão todas aqui. Muito bem. Identifique o domínio da G. Tá bom. Domínio da G vai ser o quê? Vamos dar uma olhadinha na G. Seria o 0, 2, 6 e 1. Algum deles se repete? Não, né? Porque não, nem pode se repetir no caso do domínio. Então, 0, 2, 6 e 1. Se eu fosse organizar, seria 0, 1, 2, 6. Então, vamos verificar. 0, 2, 6, 1. Enfim, ele deixou nessa ordem, não tem problema nenhum. Desde que estejam todos os elementos aí dentro do conjunto, não tem problema. 91. O que ele quer na 91? Para quais valores o x, ou para quais valores de x, o f de x é igual a menos 3. Tá, menos 3, né? Nesse caso, vamos lá, g tá aqui, f tá aqui. Então seria, aqui temos menos 3 aqui quando o x é menos 7. O f de x seria menos 3 quando é único, na verdade. Então tá, x igual a menos 7. Bem simples, né? Pois é. Eu esperava um pouquinho mais dessas questões, eu vou confessar para vocês. Então 91 é menos 7. Exatamente. 93, então, para quais valores de x, g de x é 6. G de x, voltamos para cá. Quando x é 0, g de x é 6. Quando x é 2, o g de x é 6. Esses dois, 0 e 2. Então, x igual a 0 e x igual a 2. E vamos a 95 já, né? 0 e 2, mas não é pra cá que eu preciso me preocupar, né, meu bem? É pra cá. Tá. 0 e 2, muito bom. E a 95, encontrar o g de 0. Tá. Então, quando o nosso x for 0, o que a gente vai ter? Que o g de 0 vai ser 6 e não teria outra possibilidade, senão não seria uma função, né? O único valor é esse, então 6. Vamos ver. Exatamente. Parece que acabamos com essa parte. Não, meu amorzinho, pra que fazer uma coisa dessas? Pra mim ter que dar um Ctrl Z aqui pra não me incomodar. Isso.
belo de um problema apagar as coisas, né? Tá, e aqui a gente teria... Não, a gente não escapou ainda das questões. Tem mais coisas. Claro, sempre tem, né? Então, o gráfico de kt igual a t menos... raiz quadrada de t menos 5, use para auxiliar a sua resposta para o exercício 70. Não, mas essa 96 esquece, deixa quieto. Tá, o gráfico HDT T mais 7, use o gráfico para dar suporte à sua resposta do exercício 69. 97, vamos lá. Como a gente acha que acabou, né? Não acabou, mas tudo bem. HDT igual raiz quadrada de alguma coisa. Então isso seria T mais 7. Tá, questão 69 eu tenho uma leve lembrança dela. Ah, tu não fez no último vídeo? Fiz, mas já não tá fresco assim na memória. 80, 59, opa, no outro. É pra cá, 69 tá aqui. Tá, T mais 7, o que que pedi aqui? Encontre o domínio e escreva a resposta em notação de intervalo. Ok. Fazer o gráfico disso. A gente tem essa resposta certamente, né? Quem seria o domínio disso? Então vamos escrever aqui de novo. O domínio desta função vai ser em notação de intervalo, né? Veja, o meu t aqui pode ser zero, tá? Quer dizer, o t mais 7 aqui pode ser zero, tem que ser maior ou igual a zero, na verdade. Então, para ser igual a zero, se o t fosse menos 7, mas não pode ser menor do que zero, então t tem que ser maior ou igual a menos 7. Então o domínio começa em menos 7, aberto, né, aqui, e vai até mais infinito. Eu não vou catar essa questão para ter certeza, ou melhor, vamos lá. 69, né? Que questão que estamos? Nossa, acho que eu pulei demais as coisas. Pulei só um pouquinho. Questão 8, puxa, 33. Cadê, cara? 21, 61, estamos perto. 69. T tem que ser maior ou igual a menos 7. Ah, mas inclui o menos 7. Ainda bem que eu vim olhar aqui, tá certo, né? Ele pode assumir esse valor, não tem problema nenhum. Tu vê a raiz quadrada do zero, né? Tu procura ela. Então, menos 7 até mais infinito. Tá. Foi bom dar uma olhada nas coisas anteriores. Opa, tem muita página aqui. Então, eu estou confundindo isso como se fosse um denominador, né? Não tem problema, pode ser maior ou igual a zero. Tá. Então, beleza, já vimos o domínio aí dessa coisa. Então, para dar suporte, ele pede para a gente verificar isso, fazer um gráfico, né? Então, vamos jogar aqui, pedir para o GeoGebra traçar o gráfico para a gente. Então, tá aí o nosso gráfico. Percebemos que temos o ponto aqui, menos 7, ó. Ele começa aqui, ó, a nossa função, bonitinho, e se estende aqui, vai até o infinito e além. Se tu continuar avançando aqui, tu vai notar que... Cara, para quê? E por que que trocou de página? Como assim, cara? Olha que coisa estúpida. Eu só puxei aqui um pouquinho pro lado, ele como fosse como se tivesse dado um alt tab, cara. Veja que coisa miserável. Mas tudo bem, né? Quem somos nós aqui, tá? Enfim, aqui ele fez o gráfico pro 96, que a gente não vai fazer, o 97 está aqui, tá? Então, esse gráfico auxiliaria tu a ver os valores do domínio dessa função, tá? Então, tu consegue observar por aqui, não tão bem por esse gráfico, mas por esse que o GeoGebra fez, fica um pouquinho melhor, né? De tu visualizar as coisas, tá bom? Começa no menos 7, você vai.
Tá, então usamos o gráfico para auxiliar a nossa resposta. 9 e 9, o que vamos ter aí? As coisas nunca saem como esperado, né? Infelizmente. 99, o que tem pra cá pra nós? O gráfico DHDT igual a menos 16t quadrado mais 80, definida por... Tá, então a janela de os valores que tu tá procurando é o t entre 0 e 2 e o y vai estar entre 0 e 100. Então vou fazer o gráfico dessa coisa, tá bom. HDT, né? Opa. HDT igual a menos 16t quadrado. Infelizmente eu não sei delimitar essa parte aí do x e do t. Do x não, do t e do y. Mas a gente se vira com o que tem, né? Então quem seria o domínio disso aí? Bom, dessa função, qualquer valor de t aí tá tudo bem, tá? Não vai dar problema nenhum. Então vai do menos infinito até o mais infinito, tranquilamente. Ele só quer, ele quer limitar, e eu não sei fazer isso no GeoGebra e nem adianta me forçar a fazer uma coisa dessas agora, tá? Vai ser muita perda de tempo a gente procurar isso no meio do vídeo. E eu não fiz isso entre os vídeos porque preguiça, porque tava fazendo outras coisas da vida. E é por isso mesmo. É isso, é incompetência mesmo, tá? Então, só vamos pedir pro GeoGebra fazer o desenho desta função pra gente. Fazer o gráfico disso. Que de novo, aqui a gente não tá tendo trabalho nenhum, né? Não pensa que é tão simples assim fazer um gráfico. Não é tão fácil. Tá, quando T... Nossa, vai começar lá no 80, né? Mas é uma beleza mesmo. 70, 80. Tá, uma parábola com a concavidade virada para baixo, boquinha virada para baixo. Vamos só mudar a cor aqui, porque eu nem tinha visto, tá, as minhas. Eu nem tinha visto, esse é o problema, né? Tá, mas então, quando T é 0 aqui, tu tem... Na verdade, quando T é 0, o Y é 80, tá aqui a nossa parábola, tá bom? E ela só vai aumentando, tá? Então, o domínio disso aqui vai do menos infinito até o mais infinito sem problema nenhum. Inclusive quando t é igual a zero também não dá problema nenhum. Então, claro, quanto mais tu dá o espaço que tu vai vendo que essa coisa vai ser indo para os dois lados ali. Não tem, para tudo que é valor de x que tu escolher aqui, tu vai ter um valor de y, tá? Então, tranquilo, né? Para visualizar isso, eu espero. Só que o intervalo que ele queria que a gente olhasse seria do menos 2 até o 2, né? Validar os valores do t e o y do 0 até o 100. Seria isso. Olha só a janelinha de validade dela aqui. Deixa eu ver. Ah, só esse pedaço. Do 0 até o 2 e aqui vai do 0 até o 100 pro y daí fazer o desenho. Tá bom. Enfim, vimos o desenho, o gráfico completo ali. Tá bom pra nós, né? 99. Então, vocês têm mais questões aqui? Tem mais um pedacinho. Vai do 0 até o 2, beleza. Use o gráfico para aproximar a função quando t é igual a 1. Use esse valor para suportar a sua resposta do exercício 79. T igual a 1. Tá, vamos lá. Letra B. Não, isso aqui só é chato, tá? É coisa que a gente tem que saber fazer, mas é só muita coisinha. Eu pareço não estar animado, não é que eu não considere esses conteúdos importantes e tudo mais. Eu entendo a importância deles, até por isso que a gente está refazendo essa parte aqui do assunto, do conteúdo, né? Porque é tão importante a ponto da gente ter que prestar atenção.
Mas de novo, não tem como estar feliz o tempo inteiro, não tem como estar animado o tempo inteiro. Eu também não vou ficar mentindo, fingindo. Nossa, como eu adoro fazer essas questões. Não é mesmo? Então vamos pro GeoGebra lá e vamos tentar ver aqui o que acontece quando t é igual a 1, se a porcaria da galinha deixar, né, cara? Se der um... Eu espero que seja um galo que esteja perseguindo a galinha. Eu espero muito que seja um galo e não seja um cachorro, porque é uma situação muito complicada quando é um cão perseguindo a galinha. Tá, quando t é igual a 1, a gente nota que o y seria 64, tá? Então aqui só pelo gráfico, né, a gente consegue ver isso. Acho eu que seria esse ponto. 64 mesmo. 1 pro t e 64 pro y aqui, ou pro nosso HDT, né? Enfim, então notamos isso pelo gráfico. Ele quer que a gente use esse valor para dar suporte à nossa resposta. Certamente a nossa resposta, quando a gente fez HD1, a gente também obteve o mesmo 64, certo? Então, conseguimos isso de duas formas diferentes. Isso aqui ficou menos 16, 1 ao quadrado vai dar 1. Então, deixa eu copiar você para cá, para a gente ter aqui como confirmação. Então, isso aqui vai ser 1 elevado ao quadrado, vai ficar menos 16. Logo, o nosso HD1 vai ser 80 menos 10 dá 70, 70 menos 6, 64. Tá? Então, a gente viu isso de duas maneiras diferentes. Uma observando diretamente aqui pelo gráfico, tá? E outra foi substituindo o valor de t na nossa função e obtendo aqui. Só fazer umas continhas e também obteve a mesma resposta. Muito bom, conseguimos fazer das duas formas e é isso mesmo, é isso aí. E agora a gente chegou na parte de gráficos, de funções básicas. Então, a gente tem linear e função seria linear e função constante, tá? Uma função pode ser expressa por uma equação matemática que relaciona duas ou mais variáveis. Nessa seção a gente vai olhar para algumas funções elementares. Você sabe pela seção 2.1 que uma equação na forma y é igual a k, onde o k é uma constante, é uma horizontal, certo? Uma reta horizontal, uma linha horizontal. Em notação de função, isso pode ser escrito como sendo f de x igual a k. Tá bom? Por exemplo, a função definida por f de x igual a 3 é uma linha horizontal e é mostrada na figura, tal, a gente já vai ver. A gente pode definir uma função como f de x igual a k, ela é uma função constante porque para qualquer valor de x, o valor da função é o mesmo, né? Vai ser sempre k. Uma equação da forma y igual a mx mais b é representada graficamente por uma linha com o coeficiente angular m e o y-intercept lá, que seria o coeficiente linear, eu acho. E a função... o y-intercept seria o b, né? Eu acho que é coeficiente angular e coeficiente linear. Tá. A notação de função pode ser escrita como f de x igual a m, em notação de função, né? F de x igual a mx mais b. A função nessa forma é chamada de função linear. Por exemplo, a função definida por f de x igual a 2x menos 3 é uma função linear com o coeficiente angular m igual a 2 e o y-intercept, ou seja, quando o x é zero, aí seria esse ponto aqui, 0 e menos 3, e a gente tem as figuras. Então aqui f de x igual a 3 seria uma função constante, né? Essa linha aqui que passa pelo 3. Qualquer valor de x sempre vai retornar o valor 3 aqui para o f de x, tá? E aqui temos f de x igual a 2x menos 3. Muito bem. Vamos ver se vai ter exercícios nos cantinhos. Nesse começo não. Então, a nossa definição. Função linear e
função constante, dados m e b que são números reais do tipo onde o m é diferente de zero, a função pode ser escrita na forma f de x igual a mx mais b, isso seria uma função linear, e a função que pode ser escrita na forma f de x igual a b é uma função constante. Nota, os gráficos de uma função linear e uma função constante são linhas, ou retas, eu acho que deveria ser a tradução, né? Minha tradução para muita coisa está bem tosca, eu admito, mas para quem está acompanhando o conteúdo desde o início, tu sabe do que a gente está falando aqui, né? Então, nesse ponto, a gente deveria reconhecer as equações e os gráficos de uma linear e uma função, e uma função constante, tá? Função linear, função constante. Indicação para linear e constante funções, seguindo equações, definam 6 básicas funções que poderiam ser encontradas nos estudos de álgebra. Enfim, vamos ver aqui alguns tipos. Então teríamos a equação aqui e o equivalente na notação de função. Então y igual a x, a gente vai ter f de x igual a x, y igual a x ao quadrado, f de x igual a x quadrado. Ou seja, no lugar do y, tu substitui por f de x e segue a tua vida como sempre seguiu. Então, uma função identidade, uma função quadrática, uma função cúbica, uma função absoluto de valor, função modular, acho que é o jeito que a gente chama, né? Square root, função quadrática, não é isso, essa daqui é raiz quadrada, essa daqui já perdi. E uma função recíproca seria inversa, né? Função inversa, enfim, algo do tipo, algo do gênero, vamos pegando com o tempo. O gráfico de uma função definida por f de x igual a x é linear, com o coeficiente angular igual a 1 e o y-intercept lá seria 0, 0. Então tá aqui ela, passa pela origem dos eixos aqui, ó. Bonita, né? Para determinar os shapes de outras funções básicas, a gente pode plotar alguns pontos e estabelecer o padrão, sei lá, ou do gráfico, analisando a equação em pessoa, às vezes analisando a equação pode dar alguma dica, alguma coisa de qual seria o domínio, a imagem e o tipo de função. Para demonstrar isso, a gente vai fazer o gráfico de f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a 1 sobre x, tá? F de x igual a x quadrado vai ser uma parábola, certo? Não precisa fazer muito rodeio, né? Vocês estão acostumados a ver. E 1 sobre x seria uma reta, não seria? Vamos só verificar essa 1 sobre x aí. Vamos apagar essa coisa aqui. Já serviu o seu propósito. Então, f de x igual a 1 sobre x. Mas daí eu tô longe pra caramba do início da coisa aqui, pô. Ah, não é não. Olha só como as aparências enganam. Então 1 sobre x tem essa forma, até porque no 1 ele não está definido, né? Não pode ter x igual a 0, quer dizer. Então não teria nada no 0 aqui. Tá. Ele chega pertinho do 0 e aí ele já pula lá pro outro, né? Pro outro lado ali. Tá bom. Então tem nada no meio da coisa. Beleza? E x quadrado parábola. Muito bem. Então, solução. O domínio de uma função dada por f de x igual a x quadrado seria equivalente a y igual a x quadrado, né? Então, seriam todos os números reais nesse caso, né? Não importa o valor do x nesse caso. Tá, o gráfico da função, para a gente fazer isso, a gente escolheria alguns valores arbitrários e para escrever o domínio. Tarará.
a gente escolheria alguns valores. De novo, aqui é como fazer um gráfico, né? A gente já viu isso. Então tu escolhe alguns valores ali, traça ou coloca os pontos aqui no teu... de novo, eu tô falando coisas que são óbvias para todo mundo, né? Mas a gente não passar chutado por cima dessa parte, que de novo, fazer gráficos é uma coisa importante. A gente vem analisando gráficos há tanto tempo que, assim, isso é uma coisa bem comum, mas se você tem dificuldade, siga o passo a passo, escolha alguns pontos, traça eles aqui, bota os pontinhos e desenha o teu gráfico. Quanto mais pontos, melhor vai ficar o teu gráfico. Embora não dê para exagerar também, né? Tá, enfim, tirando esses conselhos, agora a gente tem que praticar. Faça o gráfico de menos x ao quadrado, mas primeiro faça uma tabela de pontos. Tudo bem. O que a gente vai fazer neste caso aqui, meus jovens? Windows Shift S, a gente vai salvar esta imagem para tentar fazer este gráfico. Vocês acreditam nisso? Que a gente vai tentar? Pois é. Quanto tempo que a gente não tenta, né? Então vamos pegar o nosso lápis aqui. Primeiramente alguns pontos, tá? Então é menos x ao quadrado. Deixa eu... Tá, se eu pudesse... Ah, tá, para dar zoom é aqui. Vamos lá, vamos tocar pro lado, não dá. Desaprendi a usar o Paint, cara. Então f de x é menos x quadrado. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Igual a menos x quadrado. Tá feinho, tá marromeno. Então, tabelinha nossa, tá? Sei lá, 5 pontos seria o suficiente aqui, eu imagino eu. 1, 2, 3, 4, 5. Deveria de ser o suficiente, é coisa que tu também tem que fazer no teu caderno. Então aqui seriam os valores do f de x, ou melhor, do x aqui, vamos colocar assim. E aqui o valor do f de x. Qual seria a imagem da coisa? Tá. Então eu vou escolher, por exemplo, o menos 2, né? Os pontos clássicos aí. Então, quando o x for menos 2, o y vai ser menos 4, certo? Menos 2 ao quadrado dá 4, com esse menos vai dar menos 4. Menos 4. Quando o x for menos 1, então vai ser menos 1 ao quadrado que dá 1, com este menos vai ser menos 1. Quando o x for 0, o y vai ser 0, porque não tem menos 0, ou f de x, né, vai ser 0. Quando o x for 1, o y vai ser menos 1. E quando o x for 2, o y vai ser, o f de x vai ser menos 2. Tá? Então com esses pontos aqui já é o suficiente para começar a querer brincar aqui e traçar o gráfico desta coisa. Então dá para querer começar. Só que agora eu não consigo tocar pro lado aqui. Enfim, talvez se eu der um pouco mais de zoom, mas deixa quieto. Desse jeito eu acho que é o suficiente. Tá? Agora vamos traçar, vamos colocar os nossos pontos aqui. Quando x for 0, y vai ser 0. Então esse aqui eu já vou deixar aqui bem no meio. Pronto. Quando x for menos 2, o y vai ser menos 4. Tá aqui. Quando x for menos 1, o y vai ser menos 1 também. Então ficaria aqui. Quando x for 1, y vai ser menos 1. Quando x for 2, y vai ser menos 2. Então seriam esses pontos aí. Para traçar o gráfico, para fazer, né, ligar essa coisa, aí precisa de um pouco de habilidade, coisa que eu não tenho. Tu imagina se eu tenho dificuldade de fazer isso no caderno, tu imagina aqui, tá? Então vamos tentar devagarinho passar por esses pontos. E aqui a mesma coisa. Do outro lado, já comecei mal, hein? É para ter um pouquinho uma curvinha aqui, né?
Então, nossa, eu deveria ter parado ali no meio para não... Tá, mas enfim. Essa seria a nossa parábola, até ficou melhor do que ficaria no meu caderno, né? Meus desenhos são péssimos, são muito ruins. Mas enfim, esse gráfico aqui deveria servir pra gente de auxílio aí. Vamos verificar se a gente fez certo esse primeiro aí. Então seria 1. Vamos ver se está tudo certinho. Tá. Inclusive, ele escolheu os mesmos pontos, né? X igual a menos 2, x igual a menos 1, 0, 1 e 2 aqui. E tá aí o nosso gráfico, tá bem parecido com esse, o que é muito bom, né? Mostra que a gente entendeu o que tem que fazer. Vamos fechar isso daqui. Não salvar, obrigado. E vamos partir para a próxima. Tem mais um gráfico para fazer. De módulo. Nossa, esse aqui é um pouquinho mais complicado. Enfim, gráficos de funções básicas. O gráfico da função definida por g de x igual a 1 sobre x, tá? Então a gente viu como é que é essa coisa aí, né? Não é tão bonito assim. Então ele escolheu alguns pontos aqui, nesse caso que ele teve que pegar um monte, tá? Realmente pegou um monte de pontos para poder traçar esse gráfico, que na vida real não é tão agradável assim de fazer, né? Não é lá a melhor coisa do mundo, mas enfim, tá aí o gráfico. A gente tem uma noção de como é que funciona. Agora que ele pede pra gente fazer esse outro aqui. Gráfico de h de x seria módulo de x menos 1. Não é difícil, de novo, não é uma coisa difícil, só que com as ferramentas que eu tenho, com a habilidade que eu tenho, se torna uma tarefa bem chata. Mas vamos de novo, vamos nós de novo, né? No meio da gangorra. Não é no meio da gangorra, é no meio da zorra, né? Esse vai e vem. Incrível que seja isso. Ou um pouco disso, quem sabe, a música. Então, nosso f de x. Eita, nós. Mas não é f, né? Mas não é f, meu amorzinho, é h de x. Então, perdão aí pelo erro brutal. Cara, é tão difícil assim escrever aqui no Paint, cara, comparado com aquele whiteboard lá. Isso aqui é bem pior. Não sei porquê. Parece até que aquilo auxilia tu a escrever. H de x é módulo de x menos 1. Seria isso, meu bem. Módulo de x menos 1, exato. Tá, pontos aqui que a gente vai escolher alguns, né? Não muitos, não todos. Uns 5 pontos seria o suficiente, eu acho. Temos problemas com o domínio? Temos restrições? Nenhuma, né? Nada é um problema. Então, vamos lá. Nosso x estaria aqui, muito feinho. E aqui seria o nosso h de x, ou o nosso y. Chama do jeito que tu quiser. Eu prefiro usar isso por enquanto. Usa o h de x, embora o meu não esteja muito bom. Tá? Então, dividir aqui. 5 pontos para mim já é para essa função que parece ser o suficiente. Pode ser que não seja para você, mas para a gente parece. Tá? Então, quais valores de x eu vou escolher? Menos 2, de novo os clássicos, tá? Então, menos 2, para que ser tão inventivo assim? Então, aqui eu vou ter 2 menos 1, que dá 1. Né? Meter um valor dentro de um módulo, ele vai te devolver só o valor sem o sinal negativo. Então, saiu 2, menos 1 dá 1. Menos 1 aqui dentro do módulo vai sair 1, e 1 menos 1 dá 0. Então, x1, h de x vai ser 0. Para x igual a 0, h de x vai ser menos 1. Módulo de x vai dar 0 mesmo. Para x igual a... Aqui, peraí, é menos 1. Ainda bem que não faz diferença. Mas enfim, menos 2, menos 1. Então, agora para 1 vai dar 0 também. Para 1 dá 0. E para 2 vai dar 1. Então ficamos com isso.
menos 2, 1. Deixa eu tirar um pouco aqui. Vamos botar os pontos para a gente poder fazer as coisas, tá? Então, quando o nosso x for menos 2, y é 1. Então, estaria bem aqui assim. X menos 2, y 1. Talvez esse ponto esteja pequeno demais. Deixa eu aumentar um pouco mais. Não, aí já está grandão. Assim já dá para ver, né? Então, x menos 2, y 1. Aí, dá para ver. X menos 1, y 0. Não, não, calma lá, meu rapaz. X menos 1, y 0 tá aí. X0, y menos 1. Quando x for 0, y vai ser menos 1, está por aqui. Quando quando x for 1, y é 0. Pronto. E quando x for 2, y vai ser 1. Tá aqui. Tá? Então o gráfico desta função vai ser esta coisa. Vamos ver se a gente consegue fazer esta linha aqui. Deixa eu puxar para cá. Vamos ligar aqui. Passar por esses pontos. Não, meu bem. Lembrando que quando x for 3, o y vai ser 2, né? Vai ser 3 menos 1. Então, não tem problema a linha ficar ali onde ela está. Tá aqui, esse seria o gráfico da nossa função aí. Geralmente, né, função modular tem essa cara mesmo, né? Esse menos 1 está deslocando aqui o centro, né? Quando, por exemplo, se isso aqui fosse h dx igual a módulo dx só, quando o x for 0, então o h dx seria 0. Então, com esse menos 1 que a gente está vendo aqui no cantinho ali, ele acabou deslocando esse gráfico para baixo, né? Uma unidade para baixo. Então, enfim, o h dx igual a módulo dx ficaria bem no meio aqui, né? Na origem ali, o começo da coisa, do vizinho. Mas isso a gente ainda vai ver, tá? Esses deslocamentos aí dos nossos gráficos. O que importa é que a nossa função é isso daí. E, peraí, que não é pra cá. E o que importa é verificar se está certo o que a gente fez. Tá aí, ó, nosso Vzinho começa no menos 1 aqui e você vai. Então acertamos isso, tá ótimo, tá excelente, tá bonito, tá cheiroso. Aqui o gráfico a gente já tinha feito no GeoGebra lá, né, esse daí do 1 sobre x. Vamos ver o que ele tem mais aqui para falar pra gente. Note que x approaches quando se aproxima de infinito e menos infinito, os valores de y se aproximam de zero. E o gráfico, quando se aproxima do valor do x abscissa, nesse caso, a minha tradução tá péssima, tá? Eu tô tentando ler para ver se eu entendo. Se chamada horizontal, azimuth, similaridade. O gráfico da função approaches eixo y e x get close de zero. Ah, tá. Quando o gráfico da função se aproxima aqui do eixo y, os valores do x se aproximam de zero, tá? Então, tanto por um lado quanto por outro, ó. Quanto mais próximo aqui do eixo y, tanto pela esquerda quanto pela direita aqui, menor vai ser o valor do x, ó, tá cada vez mais se aproximando do zero. E aqui também, cada vez mais se aproximando. E quando o gráfico se aproxima do eixo x, quanto mais ele se aproxima, menor ficam os valores de y também, né? As imagens vão ficando bem menores, tanto de um lado quanto do outro. Então, uma característica interessante, né? Então, calculando conexões, gráfico dessas funções para entrar. Ah, tá. Isso aqui é mais como usar, né, os recursos que eles têm tecnológicos que a gente não tem. Dessa calculadora aí que ele usa. Sei lá que programa que era, não sei, não vou ficar questionando também, né? Então podemos fechar isso daqui, não salvar. Para você ter como referência, a gente vai providenciar os gráficos das 6 funções básicas para te poder seguir a tabela. Então, f de x igual a x seria a função identidade,
onde essa reta passa pela origem dos eixos, o domínio. Isso aqui, assim, ó. É bom dar uma olhada a primeira vez, mas não te preocupa em decorar esse tipo de coisa, certo? Primeiro porque tu vai ver tanto que tu vai gravar de qualquer jeito. Só de começo é isso daí, tá? Então, assim, é uma tabela para te auxiliar e tudo mais, como tantas tabelas fazem, né? A função é só fazer um resumo para te ter uma noção básica, mas se apegar a isso daqui para decorar as coisas não é necessário, tá? Então, para te saber que nem o domínio e a imagem disso daqui não precisa de muito esforço, tá bom? Mesma coisa para essa função aqui, que seria f de x igual a x ao quadrado, tá? É um clássico também, parábola, a gente vai ver bastante. Na física, principalmente, tá? Tu vai ver muito gráficos disso daqui. E, de novo, a imagem e tal, essas coisas não são necessárias tu ficar decorando. Então, a função cúbica, tá? Metade da parábola para um lado, como se alguém pegasse ela e torcesse ela. Uma perninha e jogasse para baixo, mas enfim, também não é tão difícil assim de entender quem seria o domínio e quem seria a imagem. Então, o domínio seriam todos os números reais e a imagem também seriam todos os números reais de menos infinito a mais infinito. É isso? Tá aí. Então, só de olhar para a função tu já tem uma boa noção. A função modular, nesse caso aqui, ó, o domínio seriam todos os números reais, então vai do menos infinito até o mais infinito. A imagem já é diferente, nesse caso vai do zero até o mais infinito. Então, tá vendo? Só de olhar tu sabe. Essas mais básicas, raiz quadrada de x, tu sabe que pode assumir o zero, x pode ser zero, mas nunca vai poder ser um número negativo para raiz quadrada. Então, tu sabe que vai começar daqui, então o teu domínio começaria no zero, né? E vai até o mais infinito, e a imagem também começa no zero e vai até o mais infinito. Viu? Simples, simples. Aqui acho que a única restrição que a gente tem nesse caso de 1 sobre x seria que o x não pode ser zero, logo teu domínio, a única restrição dele seria o zero mesmo. E a imagem também, né? Se o x não pode ser zero, o y também não vai assumir esse valor aí de zero, porque é 1 dividido por alguma coisa. Então isso aqui nunca vai dar zero para o y, né? O f de x nunca vai ser zero também. Então é o mesmo domínio, mesma imagem, né? De menos infinito até zero, esse intervalo aberto, união com o zero até mais infinito para os dois, tá? De novo, tá vendo que não é necessário decorar as coisas, basta olhar e a gente vai resolver tantas questões desse tipo que é impossível tu não gravar isso na cabeça. Mas e como é que tu não falou que tu teve muita dificuldade com essas coisas? Pois é, mas eu não fazia muitas questões. É essa a questão. Essa questão, né? A gente tá falando de pessoas que vão estudar. Eu tô conversando contigo que eu espero que vá resolver algumas listas de exercício, que vá fazer algumas questões que tenha algum planejamento para o futuro. Então você vai acabar vendo esses gráficos, então vai acabar assimilando isso sem querer, vai se tornar uma coisa natural, vai se tornar uma coisa simples na tua vida que tu nem vai ter que pensar depois, né? O que é domínio, o que é imagem? Tu vai olhar para o gráfico e em poucos segundos tu vai saber o que é e o que não é. Pelo menos para essas mais básicas aqui, né? Então não te preocupa com as tabelas e a gente vai ter muita coisa pela frente ainda. Então, os shapes aí dessas 6 gráficos, ou a forma desses 6 gráficos, vai ser desenvolvida em exercício para casa. Essas funções são usadas often in the estudo da álgebra, ou seja, eu diria que são usadas com muita frequência ali quando a gente está falando nessa questão da álgebra. São recomendadas que você associe as equações com o gráfico para ajudar na memória, né? Tu bateu o olho no gráfico, tu já tem uma noção de qual seria a equação para isso, né? Então, acho que a única assim que não aparece com tanta frequência seria f de x igual a x elevado ao cubo, né? Que é a parábola que o cara pegou e torceu ela ali, a pobrezinha, e deixou uma perninha para cima, outra para baixo.
Essa daqui do módulo é tranquila, tu vai ver isso daqui, tu vai na hora vai lembrar. Essa da raiz quadrada aqui também, ela com um pouquinho de esforço ela fica na tua cabeça. E essa do 1 sobre x aqui é bem diferente, né? A ponto de tu não lembrar de uma coisa desse tipo. Então, vamos seguindo para frente e não para trás. Definição de uma função quadrática. No exemplo 1, a gente fez o gráfico de uma função definida por f de x igual a x ao quadrado. Plotando os pontos dessa função, pertencem a uma categoria especial chamada... tá, a gente plotou os pontos, tá? Então essa função tinha uma vírgula ali, eu tinha um ponto, tá, beleza. Então essa função pertence a uma categoria especial chamada de funções quadráticas. Uma função quadrática pode ser escrita na forma f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e o a é diferente de zero. O gráfico de uma função quadrática tem a forma de uma parábola e a gente Leibniz coeficiente A, tá? Coeficiente A determina a direção da parábola. Então acho que seria o sinal, né, do coeficiente, ou se ele é maior do que zero, menor do que zero. Então, se o A é maior do que zero, então a parábola se abre para cima, a boquinha da parábola se abre virada para cima, que é o oposto do que a gente viu, né, que a nossa boquinha ficava virada para baixo. Por exemplo, f de x igual a x ao quadrado, essa daqui vai ter a boquinha virada para cima, se chovesse ia encher ela de água. E o ponto mínimo para essa parábola seria chamado de vértex ou vértice, né? Enfim, a gente vai ver isso. Se o A for menor do que zero, a boquinha vai ficar virada para baixo. Se chove, não cai nada dentro da boca. Por exemplo, f de x igual a menos x ao quadrado, que eu acho que foi a que a gente fez o gráfico. Então, tá o máximo ponto dessa parábola, chamado de vértice, sei lá, enfim. Então a primeira seria aqui, né, boquinha virada para cima, ó, aberta aqui, se chover enche de água. E o vértice está ali, e o vértice está por aqui, f de x igual a menos x quadrado, ó, boquinha para baixo. Então o sinal aqui vai te dizer se a boca está virada para baixo ou para cima. Aqui eu preciso falar para você o seguinte: esse conteúdo a gente viu na parte de ensino fundamental. Assim, equações do segundo grau, funções, a gente viu até cansar, na verdade, e nem era um livro muito bom o que eu peguei para resolver. Eu não estou desfazendo do livro, mas assim, na questão de bom, o objetivo do autor não era trazer questões muito complexas e sim ensinar as crianças aqueles assuntos mais básicos, e mesmo assim a gente viu um monte de questões a esse respeito aqui. Então, não é uma desculpa, tu não pode chegar aqui e falar assim: nossa, olha o gráfico dessa coisa, olha só, tem que trabalhar com equações do segundo grau, olha só que coisa feia, eu já nem lembro direito disso ou daquilo. Cara, tu precisa revisar os conteúdos. O meu conselho é: pega um livro de ensino fundamental para fazer isso, não pega um livro de ensino médio. Então assim, tem um monte de... A gente mesmo pulando questões daquele livro, porque a gente não resolveu tudo. A gente fez um monte, até dá nojo de tanto resolver esse tipo de coisa. Então, lógico, eu não vou lembrar de tudo que eu fiz naquilo lá, até porque tem tem muita coisa, mas a gente cansou de resolver questões ali usando onde tinham equações do segundo grau. A gente cansou de resolver. E de novo elas estão aparecendo aqui, tá? Então não é mais pra gente se assustar com elas. O exemplo 3, identifique uma equação linear se ela é linear e uma função constante. Tá, então não é equação, é uma função linear e uma função constante. Tá bom, essa daqui é constante, tá? f de x igual a menos 4. Então para qualquer valor de x que tu colocar aqui, a tua resposta sempre vai ser o menos 4, né? Tu sempre vai ter x igual a 2, f de 2 vai ser igual a menos 4, f de 0 igual a menos 4 e assim por diante. A letra B, isso daqui é uma função linear, né?
Então f de x igual a x quadrado mais 3x, porque para cada valor de x que tu colocar aqui, tu vai obter uma resposta e tal. Então, a letra C, o que a gente tem? F de x igual a 7 menos 2x. Essa daqui também é uma função linear, não tem problema nenhum com ela. E a letra D também. Então a única que é constante seria a A. Vamos ver o que ele tem para nós. F de x igual a menos 4 é uma função constante na forma de f de x igual a b, né? Então, e o nosso b é menos 4. E as outras, tanto a b, a c e a d aqui, todas são lineares, tá? Então, nada muito especial aqui. É bom a gente ter essas questões assim, né? Para só identificar, só dar uma olhadinha. E aqui a gente tem mais algumas. Identifique se a função é constante, linear, quadrática ou nenhuma dessas. A primeira seria m de x igual a menos 2x quadrado menos 3x mais 7. Essa é quadrática. A 4, n de x igual a menos 6. Essa é constante. Essa daqui, h de x igual a 4 terços de x menos 2. Essa não é linear. Essa é linear, né? É linear, de fato. 4 terços de x. Essa daqui... 4 sobre 3, essa daqui eu não sei te dizer direito. Ela ficaria naquela da cúbica, né? 1 sobre x, mas isso aqui já... ficaria naquele formato ali, né? 1 sobre x. Não, não é cúbica, não é... Ai, como é que é o nome daquele troço? A inversa, tá? Então a 6 não é o que a gente está procurando, então quadrática, constante, e a 5 é linear. E a 6 não é nenhuma dessas daí. Vamos ver se está certo. É, quadrática, constante, linear, a 5 e a 6 nenhuma das alternativas. Tá bom. Tá bom, então. Então, aqui, a questão 4, né? Encontre o x e o y-intercept de uma função definida por y igual a f de x. Vamos aprender. Na seção 2.1, a gente aprende como encontrar o x-intercept e substituindo o y por zero, né? Então a gente resolve essa equação para x usando a notação de função. Isso é equivalente a encontrar a solução real para a equação f de x igual a zero. Qual o valor que eu coloco dentro aqui da minha função que vai me retornar o zero como resposta? Para encontrar o y-intercept, substituo o x por zero e resolvo a equação para y em função da notação. Isso é equivalente a encontrar f de zero. Tá. Tudo bem, tudo bem. Encontrando x e o y-intercept, dada a função definida por y igual a f de x, passo 1. Para o x-intercept, seriam as soluções, né, os números reais aí, para a equação f de x igual a zero. Tá, para quais valores de x o f de x seria zero, beleza. E para encontrar o y-intercept, de novo, só substituir o x por zero, nada que a gente já não tenha visto 200 vezes. Então, por exemplo, 4, provavelmente é isso que a gente vai ter que fazer. Então, muito bem, é o que faremos, não é mesmo? Isso que temos que fazer. Então, a gente tem a função aqui, f de x igual a 2x menos 4. F de x igual a 2x menos 4. É porcaria. Tá. Certo. O que ele quer primeiro? O x-intercepts. Então, bom, nesse caso, o nosso f de x, para um valor de x que a gente colocou ali, o nosso y é zero. Ou o nosso f de x é zero. Né? Então, a gente tem que descobrir que valor de x seria esse, que a nossa função retornou zero para nós. Então, escreve aí 2x menos 4 igual a zero. Então é só isso, só isolar o x e nada demais. Lembrando que f de x pode considerar como sendo y, tá? Só se está tendo algum problema. Então, agora
Então, que valor de x seria esse? Se eu somar 4 em ambos os lados, vou ficar com 2x igual a 4. Então, nosso x vai ser igual a 2. Então, é esse o valor que eu coloco dentro da função e obtenho o f de 2 igual a 0. Então, quando x é 2, o f de 2 vai ser 0, o f de x vai ser 0. Tá, esse seria o nosso x-intercept, letra B. Ele vai querer o y, certo? Y-intercept. Bom, nesse caso, o y seria quando x for 0. Então, o f de 0 neste caso vai ser o quê? Vamos olhar para a nossa função. Nossa função é 2x menos 4. Então, vai ser 2 vezes 0 que dá 0, menos 4. Tá aí. O y-intercept é esse. Não mudou nada, né? Comparado com o que a gente já vinha fazendo, como encontrar o x e o y ali. Então, seriam essas as coordenadas, né? x0 e y menos 4. Mais alguma coisa? Faço o gráfico da função e aí a gente pode verificar se está tudo certo. Então, vamos copiar isso daqui e vamos jogar para lá, né? Para o GeoGebra fazer para a gente, porque, de novo, a gente é meio preguiçoso. E a gente, eu quero dizer eu, que você deve fazer essas coisas, tá? Então, quando o x for 0, o y é menos 4, e quando o y for 0, o nosso x é 2. y0, ou f de x igual a 0, então o x é igual a 2, muito bem. E quando o x for 0, o y é menos 4. O f de x eu tenho que parar de falar y, né? Acaba estragando com a magia da coisa. Tá, solução. Então ele vai ter aqui f de x igual a 0, só substituiu. X igual a 2, muito bem. Então x-intercept seria esse ponto aí. 2 e 0, esqueci de colocar, né, o ponto ali bonitinho. Na próxima a gente faz certinho, tá? Então encontrar o y, beleza, 0 e menos 4. E o gráfico tá aqui também. Então, olha que gráfico bonito, olha que gráfico gostoso, agradável mesmo. Tá, questão para praticar, né? A gente tem que considerar o nosso f de x. Vai ter muita coisa para fazer ainda, né, cara? Aqui eu botei maiúsculo, nem eu não sei. F de x igual menos 5x mais 1. Então ali é 8, né? Mas a 8 é diferente da 9. Mas é hoje o dia, né, cara? Menos 5x mais 1. E a 7 ainda por cima. Encontre o x-intercept. É a 7. Que bonito, né? Tá. X-intercept, não vamos esquecer de deixar na forma de ponto essa porcaria aqui. Porque a idade, né, faz o cara se esquecer das coisas. Então tá. Pro x, então, pra gente descobrir que ponto seria esse, é quando o nosso f de x for 0. Então, teríamos menos 5x mais 1. E isso aqui é igual a 0. Espero que... Na verdade eu vou colocar aqui, tá? F de x, ou nosso y, como a gente vinha tratando antes, é 0. Que nem eu disse, nada mudou assim tão drasticamente a ponto de tu olhar pra isso daqui e falar, pô, mas como é que eu encontro agora? Já não, nada mudou tanto assim. Então, quando o nosso y for 0, ou f de x, só basta descobrir que valor de x a gente colocaria dentro da função para obter esse 0 aí. Ou valores, né? Pode ter mais de um. Então, nesse caso, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser somar 5x em ambos os lados. Então, eu vou ficar com 5x igual a 1. Logo, meu x é igual a 1 quinto. Tá, então esse seria o valor. Então, o x-intercept vai ser o ponto de coordenadas 1 quinto e y igual a 0, ou f de x igual a 0. Letra B não, né? Seria a 9 agora. Não, 8.
porque aquela ali é a 7, então agora temos a 8. Certo? Enquanto o y-intercept. Y-intercept é quando o nosso x é 0. Então, f de x igual a 0. Vamos pegar você aqui, né? Então, gentilmente, vou colocar aqui. Se o x for 0, neste caso, melhor colocar assim, x igual a 0. Então, isso aqui vai-se embora. Na verdade, tudo isso vai-se embora. Sobra só 1 para o x igual a 0. Tá, então, y-intercept. A gente vai ter 0 para o x, obviamente, e 1 para o y. Simples assim. E a 9 veremos. Y-intercept 0, 1, 9, fazer o gráfico da função. Eu vou ter que salvar essa imagem de novo, creio eu. É verdade, é verdade. Windows Shift S para fazer isto. Vou copiar aqui e vamos abrir o Paint. Você tem que falar tudo que está fazendo. Eu acho que é importante para mim, não para você, né? Para manter o foco nas coisas. Então, os pontos que a gente tem, isso aqui é uma reta, então 2 pontos bastam ali. Não seria o suficiente para ter certeza das coisas, mas já resolve. Tá, então a 9 que a gente pode deixar quieto, que nem vai interferir. Y-intercept. Quando o x for 0, y é 1. Então, x é 0, y é 1. Pronto. Próximo. O x. Quando o x for 1 quinto, y é 0. 1 quinto. 1 quinto vai dar 0,2. Então seria bem por aqui assim, ó, não seria mais ou menos ali. Então tá bom. E os patos resolveram se reunir por aqui, né, cara? Coisa linda, coisa bela. Tentar puxar uma linha aqui que passe por essas. Deixa eu dar um pouco de zoom aqui na coisa. Seria mais ou menos por aqui essa reta. Tá feia ainda, mas seria uma coisa assim, não seria? X, quando o x é 1 quinto, y é 0, então seria uma coisa desse tipo. Não tá bonito, mas é o que eu pude produzir nesse pequeno tempo que temos. Aqui deixa quieto, não precisa estar mexendo com isso. Vamos ver a resposta. Passa bem raspando aqui, ó. Quando y é 0 ou quando f de x é 0, o x é 1 quinto. E quando x é 0, f de x é 1. Eu fiz certo? Acho que sim, né? Acho que tá tudo bem. É normal ter dúvidas, tá? Não se preocupem, normal. Principalmente essa parte aqui desenhando gráficos. Eu acho que o resto a gente já tinha feito aqui do exemplo, né? Já. Então essa parte aqui da calculadora, isso aqui é pra eles, não é pra gente, tá? Então pouco importa. Só algumas dicas aí. Encontrando o x e o y-intercept com a função. Deu uma função, ou seja, olhando para o gráfico, provavelmente, né? Provavelmente, meu bem, provavelmente. Então, acho que eu nem preciso escrever nessa, né? Acho que não. Tá, para essa função da figura, estime o valor real, ou os valores reais de x, para quando f de x for igual a 0. Para quando f de x for igual a 0, a gente tem menos 2, tá? Então seria menos 2 para o x e 2 e 3.
menos 2, 2 e 3. Nesses 3 pontos aqui o f de x é 0. Então, tá aí. Vamos ver. F de x igual a 0, x-intercept. Então temos menos 2, x igual a 2 e x igual a 3, que foi justamente o que a gente observou aqui, que nesses pontos o f de x é 0. Perfeito, o que mais? O valor de f de 0. Tá, quando x é 0, então vamos olhar aqui. Quando x for 0, f de 0 vai ser 6. Imagino eu que seja 6 ali. Então, f de 0, 6. Exatamente. Muito bom poder tirar os valores do gráfico, né, sem precisar estar desenhando as coisas nem escrevendo muito. É maravilhoso poder analisar o gráfico. Para mim, né? Para mim. Use a função desenhada abaixo para estimar os valores reais, o valor ou os valores do x quando o nosso f de x for 0. Tá. Quando o nosso f de x for 0, o x vai ser menos 2, 1 e 4. Para esses três valores de x, nosso f de x é 0. Menos 2, 1 e 4. E estime o valor quando para f de 0. Olha, quando x for 0, o nosso f de 0 vai ser 4. Tá? Então, menos 2, 1, 4 e 4. Menos 2, 1, 4 e f de 0, 4. Tá bom? Passamos por mais uma. E caímos em questões, olha só, que coisa linda. Eu espero que isso não acabe aqui. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu ficaria muito triste. Vamos ver que página a gente tá, 181. Vamos ver quanto tempo de gravação. 1h07. Não que eu vá terminar os exercícios aqui, entende? Mas deixa eu só olhar quantas coisas temos mais. Tem mais bastante coisa. Eu achando que não, mas tem muito conteúdo ainda. Nossa, tem bastante conteúdo. Nem me fala em conteúdo, cara. Tem muita coisa. Não, achando que a gente já tinha batido, mas é que ainda tem a parte de substituir, tá? De tu colocar uma função dentro de outra. Tem muita coisa para aparecer ainda, né? Então tá aí, 181, vamos lá. É lindo e é belo. Definição dos termos-chave do tipo função linear, função constante e função quadrática. Uma função linear pode ser escrita na forma f de x igual a ax mais b, uma função constante f de x igual a k, função quadrática estaria na forma f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, e uma parábola seria f de x igual a x quadrado, ou melhor, a parábola é uma parábola, né? Só o desenho lá deve ser isso. Tá, enfim. Revisando, né? Essa parte de revisar, a gente pega só os ímpares mesmo. Bateu em questão ímpar aqui, vamos ver se tem gabarito para isso. O que ele define pelo que? Não, começa na 3 mesmo. E se vira se quiser. Tá, dado essa relação aqui, que no caso é uma função, né? Então, 7, 3, 2, 3, menos 5 e 3. A letra A. Essa relação é uma função? Bom, primeiro, para ela ser uma função, os valores de x aqui não podem se repetir. Então, se a gente olhar, a gente tem o 7, tem o 2 e tem o menos 5. Não se repete, então tá tudo bem. Não importa que a imagem seja a mesma, por exemplo, ó, quando coloca o 7 dentro dessa função, ela vai te devolver o 3 como resposta. Quando coloca o 2, ela vai te devolver o 3 também como resposta. E quando colocar o menos 5, ela te devolveu o 3. Não interessa, a imagem é a mesma, mas os valores aqui do domínio são diferentes. Para cada valor do domínio, tu tem uma única imagem. Tá? Então, sim, essa relação é uma função. Liste os elementos no domínio. Tá? Então, 3, letra B.
que é A, a gente já respondeu. Então, domínio desta função vai ser o quê? Eu gosto dessas revisões que ele faz, tá? São bem legais, assim, 7, 2, menos 5. Ou, eu vou botar, né, menos 5, não vou resistir, né, 2 e 7. Vou deixar em ordem crescente aí. Tá, então pergunta, sim, é uma função. E aqui ele botou na ordem que tava lá, né, 7, 2 e menos 5. Porque ele não resistiu, ele teve que fazer. Ele precisava, né? Letra C. O que a gente tem por aqui? Liste os elementos na imagem, né? Então, nesse caso aqui, o range pra gente só tem um elemento, então é só o 3. Qualquer coisa que tu coloca, a única coisa que ele te devolve é 3, né? Então, tá aí. Parece que é só isso, né? 3. Então a 4 a gente pula, deixa quieto. A 5 aqui. The force mesurado em pounds to stretch a certa mola x in. Tá, pra a força, acho que pra te espichar uma mola, né, tu pegar ela e puxar, distender, sei lá, seria dada por essa função aqui. Então a força que tu precisa para fazer isso. Então f de x igual a 3x. Então essa seria a 4 não, né, meu bem? 5. F de x. Eita porcaria. Igual a 3x, muito bem. Evalua-te f de 3 e f de 10 e interprete os resultados no contexto do problema. Mesurar em pounds to stretch a certo spring x inches. Dado por... tá. F de 3, o que a gente tem? Vai ser 9. E F de 10 vai ser 30. Tá, então para te espichar a mola, imagino eu, sei lá, por 3 in, aí que seria a unidade de comprimento e tal, tu precisa de uma força de 9 pounds. Para te espichar essa mola aí num comprimento de 10 in, de estender, alongar, sei lá, tu vai precisar de uma força de 30 pounds para fazer isso. Essa é a minha interpretação para este problema. Tá, f de 3 igual a 9 significa que 9 libras de força são requeridas para espichar a mola 3 in. F de 10 igual a 30 significa que tu precisa de 30 libras de força são requeridas para alongar aí essa mola em 10 in. Exato. Então, tá aí uma interpretação boa da gente, né? A gente fez uma boa interpretação dos fatos. Mesmo tendo uma tradução porca das coisas, a gente fez uma boa interpretação. Tá, 7. Tá, linear e funções lineares e constantes. Fill in the blank with the word vertical e horizontal. O gráfico de uma função constante é uma... Tá, função constante. Então tu tem o f de x, g de x não interessa, igual a um valor constante, ou seja, seria como se fosse o y igual a um número. Então isso seria uma reta horizontal, tá? Porque é o y. Então, horizontal. Vamos ver se estamos no caminho certo. Horizontal mesmo. Muito bom. Ai, tu viu a resposta, por isso que tu sabia. Não, pô, tu não tá acompanhando os vídeos? Caramba. Pra te vir uma hora dessa se questionar se eu tô ou não olhando a resposta da próxima questão, pô. A gente já não conversou sobre isso, já não te expliquei que se eu fosse fazer um trabalho desse tipo, eu não faria uma coisa tão porca que nem eu tô fazendo agora.
que não é porca, mas é errar, é ter dúvidas, é demonstrar fraquezas, eu não ia fazer isso, cara. Se eu fosse me prestar a olhar para a resposta do gabarito antes de começar a gravar o vídeo, que é o certo de tu fazer, ou eu ter outra tela aqui com o gabarito das questões que eu vou resolver todas prontas já ter resolvido antes de gravar o vídeo, né? Eu não ia fazer um negócio tão porco assim. Então, se pra ti tava na tua cara a resposta dessa questão, eu tenho que te dizer que se tu nunca leu na vida, existe um negócio que a gente tem que se concentrar nas palavras que tu está lendo. Embora existam palavras abaixo das que eu estou lendo no momento, eu estou concentrado, por exemplo, aqui nessa aqui, ó, horizontal. Então não interessa se tem coisas para frente, se tem palavras na parte de baixo ou aqui em cima, eu não tô olhando para elas. Pouco me interessa, elas não existem, porque senão tu não ia conseguir ler, sabe? Ia ser uma tortura se tu não consegue se concentrar numa coisa só. Da mesma forma, quando eu vou olhar o gabarito, aqui que eu estou procurando a resposta, não importa se tem aqui o 7 aqui, essa palavra escrita, eu tava concentrado nisso daqui, Spring Des In. Né? Então nem a parte do 9, que eu não estou lendo o resto, porque senão imagina a dificuldade que ia ter. Tem gente que já fez esses comentários, não aqui neste canal, mas no antigo que eu tinha, e naquela época isso me incomodava um pouco, não é mesmo? Esse tipo de comentário, mas agora eu já sei como responder, né? Então, basta tu ler um pouquinho que tu tem essa noção de que a gente consegue se concentrar só num pedacinho da página e não precisa ficar olhando a página inteira, né? E de novo, se eu fosse olhar para as respostas, as coisas que eu estou fazendo aqui não iam ser tão toscas assim, né? Eu não ia errar tanto se eu soubesse a resposta às questões. Enfim, vamos lá. Questão 9. O gráfico dessa função constante, ó, ainda bem que a gente caiu numa função constante, ó, f de x igual a 2. O que é isso? Isso aqui é a mesma coisa que y igual a 2, então o que tu espera é que seja uma coisa horizontal e não vertical, tá? Porque para qualquer valor de x que tu coloque, as coordenadas, por exemplo, x igual a 1, f de x vai ter devolver um 2. X igual a 2, f de x vai ter devolver 2. Tu bota um 3 dentro da tua função, ela te devolve 2. Então todos os pontinhos que vão se formando aqui, ó, vão formar uma reta ou vão pertencer a uma mesma reta, ó, horizontal, certo? Então é fácil de ver isso. E uso o gráfico para identificar o domínio e o range of do f. Muito bem. Tá. Nesse caso, olha, domínio, a gente teria todos os valores de x. Nem sei se preciso fazer o gráfico disso. Acho que não é nem necessário, mas assim, o que a gente vai ter aqui? F de x igual a 2. Então, ó, domínio disso, básico, tranquilo pra gente agora, nessa altura aqui, né? Então qualquer valor de x que tu coloque aí não vai ter um problema, tá? Não vai te inserir nenhum problema muito grande de vídeo. Então, isso aqui eu coloquei do lado de fora, né? Então o domínio desta função vão ser todos os valores de x aí, né? Pertencente aos números reais e tal. Qualquer número real serve nesse caso. Então, e a imagem disso, ou range disso daí vai ser... Calma lá, meu bem. Agora, nesse caso, vai ser só um número 2, tá? Só um elemento. Qualquer valor de x que tu coloque sempre vai receber o 2 como resposta. Então, seria essa linha aqui, né? Essa reta aqui que contém todos esses pontos aqui. Certo? Nada demais, nada muito complicado. Vamos a 9. Tá, de menos infinito até mais infinito e o range aqui seria 2. Nossa imagem. Ele fez o gráfico? Fez o gráfico. Perfeito, olha só. Aí, ó. Essa reta mesmo. Ó, qualquer valor de x para x igual a menos 2, tu vai ter o 2 aqui para a coordenada y, né? Então é isso. É isso mesmo. Acabou-se mais uma página do gabarito. Quem diria que a gente chegaria a tal ponto, né? Então, e aqui também acabou mais uma. Quanto mais eu faço... Bah, essas daqui vão ser chatas de fazer, cara. Puxa vida. Ai, ai.
Alguém aqui está com disposição para fazer isso? Eu pergunto a vocês. Eu pergunto a vocês, vocês me respondem aí, eu quero saber. Alguém tem disposição? Eu não sei se eu tenho. Mas temos que achá-la em algum lugar, né? Ela precisa existir. Então, ainda bem que temos o Paint aqui para fazer. De novo, gráficos são importantes, vocês vão ver isso em tudo que é canto, em aulas de laboratório, para quem for para a área de exatas. Tu tem que achar isso aqui a coisa mais banal do mundo, a coisa mais estúpida, a coisa mais tosca que aparece para ti. Mas até tu gravar essas coisas na cabeça, até isso se tornar banal, requer um investimento mental assim bem complicado, né? Mas vamos lá, vamos resolver isso aqui com calma, paz e tranquilidade. Então tá. Quando o meu x for, pra gente pegar os nossos pontos, né? Quando o meu x for menos 2, o f de x vai ser menos 1/2. Nossa, isso aqui vai dar um trabalho. Menos 1/2. Volta. Vamos dar um zoomzinho aqui. Vamos tirar um pouquinho desse coisa. Então, tá, ó. X é menos 2, então vai dar menos 1/2. Pra que tem que ser umas coisas tão difíceis, né? Tão trabalhosas. Ah, mas no meu caderno eu faço em 2 minutos. Pois é. Parabéns pra ti. Quando x for menos 1, f de x vai ser menos 1 também. Parabéns pra ti, pô. Quando x for menos 1/2, aí tu já vai complicou. Menos 1/2 seria 1 dividido por menos 1/2. Vai ser menos 1 vezes o inverso da outra fração. Vai ser menos 2. Menos 2. E aqui, menos 1/4 vai ser menos 4. Tá, só para que não passe batido, olha só. Menos 1/2, então tu teria 1 sobre menos 1/2, certo? Então aqui considera o seguinte, considera que esse 1 aqui é 1 dividido por 1, tá? Pra gente cair naquela regra lá de ter uma fração sendo dividida por outra. Então se esse 1 aqui, tu pode reescrever como sendo 1 dividido por 1 e tu tá enxergando isso aqui no numerador, tá? Então na verdade esse traço aqui devia ser maior para indicar que é uma fração que está sendo dividida por outra, então isso aqui é numerador. Então tu mantém a primeira fração do jeito que ela tá, 1 sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ser menos, deixa eu tirar isso daqui, deixa esse menos no numerador, tá? Então o inverso dessa seria 2, vamos botar o 2 aqui, que era denominador vira numerador, sobre menos 1. Pronto, por isso que isso aqui vai dar menos 2, tá? Então só recordando para ti, e o menos 1/4 segue o mesmo procedimento aí. Coisas que, de novo, assunto básico lá de frações que a gente já deveria saber há muito tempo. Aqui, x igual a 1/4, bom, 1 sobre 1/4, isso aqui vai dar 4. 1/2 vai dar 2. Seguindo o mesmo processo, 1 vai dar 1 e 2 vai ser 1/2. Então, perdão pelos números toscos aqui. Nossa, essa daqui saiu mal, hein? Esse 1 aqui ficou muito fraquinho. Agora sim, agora parece um 1 mesmo. Pontos no gráfico. Vocês acreditam que a gente vai ter que colocar? Pois é. Vocês nem queiram saber o que a gente vai ter que fazer. Então, quando o x... Aí já me complicou aqui, né? Quando x for menos 2, y é menos 1/2. Então, x menos 2, y menos 1/2. Seria por aqui mais ou menos. 1/2 estaria aqui, tá? Um ponto está aí. Quando x for menos 1, y é menos 1. Então, estaria aqui, menos 1, menos 1. Que mais? Tem muitas coisas, né? Quando x for menos 1/2, y é menos 2.
menos 1/2. Menos 1/2, y é menos 2. Não, alguma coisa eu errei. Isso que não tá com a cara boa. Vamos lá. X é menos 2, y é menos 1/2. Tá, menos 1/2 seria 0,5, né, cara? Hoje tu tá bom. X menos 2, y menos 1/2. Putz. Então menos 0,5 estaria por aqui. Tá, sabia que eu tinha começado a errar. Menos 1, menos 1. Tá aqui. E ó, tá vendo? Essas dúvidas aqui tu não quer ter na hora de uma prova. Tu não quer ficar pensando sobre, como é que eu vou fazer isso daí? Não. Isso tu tá querendo deixar como se fosse algo automático, né? Então, quando x é menos 1/2, ou seja, menos 0,5, o y é menos 2. Então, seria bem por aqui assim, mais ou menos. Metade, x menos 0,5, y menos 2. Ou f de x igual a menos 2. Menos 1/4 e menos 4. Putz, que os pariuchos. Então, menos 1/4, cara, estaria bem nesse cantinho aqui, ó. Então, pegaria mais ou menos por aqui. Ok, cara, traçar este gráfico vai ser lindo de fazer. Quando o x for 1/4, seria bem aqui, o y vai ser 4. Então, bem nesse cantinho, o y estaria por aqui assim, ó. Seria esse o ponto, 1/6 é 2, então 0,5 y é 2. Tá mais ou menos, né? Esse aí já não ficou bem no meio. Tá aí. 1 é 1. E 2 é 1/2. x2, y 1/2. Tá aí, ó. Com esses pontos, só acho que esse último aqui ficou meio tosco. 0,5, perfeito, tá? Com isso aí tu já deveria ser capaz de traçar o gráfico desta coisa. E aí meu jovem, tu me pergunta, e como é que eu faria uma coisa miserável dessa? Eu te respondo, não tenho a menor ideia de como é que isso vai ficar. Nossa, olha só que tosco. Vou traçar devagarinho aqui, ó. Uma coisa assim, tá? Perdão pelo troço horrível que tá ficando, mas seria mais ou menos isso. Então aqui mesma coisa. A gente puxa lá de cima, ó. Ele vem fazendo a curvinha, passando por esses pontos. E ele vem pra cá. E vai se aproximando cada vez mais do eixo X. Tem uma diferençazinha, mas já é um começo, né? Isso aí é o gráfico de f de 1 sobre x. Que legal. Teu caderno tu consegue melhorar isso. Eu não... Melhor do que isso eu não consigo. Lamento te informar dessa coisa, tá? Então, menos 1/2, 1/2, tudo bem. Fizemos basicamente a mesma coisa, tá? Tá aí. Bonitinho, bonitinho. Então, Ctrl Z. Não, Ctrl Z não. Vamos fechar isso daqui, porque... Nossa, só um Ctrl Z tirou todo o trabalho que eu tive ali, que ficou tão bonitinho, né? Tá, então a 11 já foi. A 12 deixa do jeito que tá. Que legal, né? A 12 é g de x igual a módulo de x. E a 11 é uma função ruim de desenhar. A gente pegou justamente essa, né, cara? K de x igual a x é a 14, que é outra que não tem gabarito. As fáceis a gente não vai pegar, né? O que vai pegar aqui? X elevado ao cubo. Claro, não, tinha que ser, né, cara? Quem é que esperava uma coisa menor do que essa? Eu não tava esperando nada menos do que isso. Eu não esperava nada menos do que isso, né? Quem é que tava? Mas é isso aí. Paint. É o que a gente tem que ter, né? A gente merece. O
O que tem, deixa eu ver aqui, laps, primeiramente, vou aumentar um pouquinho, uma aumentadinha no zoom aqui, tá? Então a gente tem h de x igual a x elevado ao cubo. Menos 2 elevado ao cubo é menos 8. Por quê? Porque o sinal que está acompanhando a base, quando tu elevar ao cubo, vai acompanhar a resposta final. Então vai ser menos, e 2 ao cubo é 8. Menos 1 ao cubo, de novo, o sinal vai acompanhar a resposta. Então vai ser menos 1 aqui. 0 elevado ao cubo é 0. 1 elevado ao cubo é 1. E 2 ao cubo é 8. Então temos os nossos pontos aí. Vamos marcá-los aqui. Deixa eu só puxar para o lado. Aí acho que já tá bom. Quando x for menos 2, y vai ser menos 8. Menos 2, menos 8 está aqui. Quando o nosso x for menos 1, y vai ser menos 1. Ah, que maravilhoso. Nem tem a marca, né? Aqui, então seria mais ou menos por aqui. Quando x for 0, y vai ser 0, o nosso f de x vai ser 0. Quando x for 1, y vai ser 1. Ou f de x, então seria por aqui. Quando x for 2, y vai ser 8. Eu tô acostumado a falar assim, né? Porque sim, porque sim. Não pergunte muito, certo? Tá, então aqui a gente começaria... Tá feio, né? Vamos tentar vir de baixo, de cima pra baixo aqui. Olha as curvas. Olha as curvas que fez na estrada. Na estrada da vida. Então é essa coisa aí. Sem tantas curvas, mas é mais ou menos isso, né? Que a gente teria que ter. A silhueta da coisa. Também a gente só pega as funções ruins de desenhar, né, cara? Mas tá vendo? Ó, tá aí ela, ó. Bonita, bela. Então, para 13 é isso. Não é bem o que eu fiz, mas... 15. Vamos ver o que seria 16. A outra que é facilzinha de fazer, o cara deixou pra gente só as braba, né? Sem gabarito. Quer dizer, com gabarito só as braba. O resto... Tá, essa daqui também, uma parábolazinha básica, nada demais. Windows Shift S. Vamos puxar aqui. Pegar pra fazer, né? Tu não falou que era importante os gráficos. Era importante fazer. Agora tá fugindo deles, né? Pois é, né? Eles são importantes, mas assim, aquela vontade de ficar fazendo gráfico não é lá coisa que eu mais tenho na vida, né? Vamos ver, acho que aqui tá bom de coisa. Tá, x quadrado, então. Quando isso aqui for para x igual a menos 2, q de x vai ser 4. Isso é um valor positivo, né? Menos 1 vai dar 1. Menos 1 quadrado, não tem menos aqui, não. Então, 0 é 0. Olha que coisa bonita. 1 é 1. E 2 é 4. Tá bom. Tá bom pra mim, me contento com isso. Agora os pontos. Boquinha virada pra onde? Boquinha virada pra cima, né? X quadrado. Então, pontos. Quando x for 0, f de x é 0. Quando x for 1, f de x é 1. Quando x for 2, f de x é 4. Quando x for menos 1, f de x vai ser 1. E quando x for menos 2, f de x vai ser 4. Tá aí os pontos. Vamos só tirar um pouco do tamanho aqui do risco. E aí vamos vir pra cá e vamos resolver, né? Fazer o desenho. Ligar estas coisas. Olha que coisa linda, olha que coisa bela minha parábolazinha. Olha que coisa linda tá ficando. Ficou bonita, né? Vai dizer que não ficou bonita.
Vai dizer que tu não vê uma parábola aí, cara. Não tem como não vê-la. Não tem como não ver, né? Só os caras não tem nada de imaginação na cabeça. Tá aí os valores. Tá bonitinha ela. Menos 2 dá 4. É isso aí. É isso aí, meus amiguinhos. Meus amiguinhos é lindo, né? Tá bom. A gente perdeu as difíceis, né? As difíceis a gente vai deixar. Olha aí. X igual a KX. É, de fato, só as difíceis a gente não pôde fazer. Que tristeza. Tá, objetivo 3, definição de uma função quadrática. Para os exercícios do 17 ao 28, determine se a função é constante, linear, quadrática ou nenhuma dessas. Tá? 17, ainda bem que a gente vai poder só analisar, não é? Então isso aqui é quadrática, 2x² mais 3x mais 1, 17 quadrática, 19, kx igual a menos 3x é linear, menos 3x menos 7, isso. Quadrática linear é 21 constante. Então, quadrática linear constante, vamos ver? Tá. Deixa eu dar um zoomzinho mais aqui pra gente poder aproveitar a coisa. 17 quadrática, 19 linear e 21 é constante. Certo? Então vamos para as próximas. Vamos fazer de 3 em 3, acho que a gente lembra, né? 23. Isso daqui não é nenhuma delas, tá? 2 não é nem quadrática, nem linear, nem constante. Então, deixa quieto. 23 não. A 25 é linear. 2 terços de x. Ó, o nosso m está aqui. É 2 terços, coeficiente angular. E o nosso b é 1/4. Então, a 23 não é nenhuma delas. E a 25 é linear. E a 27 também não é nenhuma delas. Não é nem quadrática, nem linear, nem constante. Tá? Então tá bom. Só a 25 que é linear. Nenhuma delas. 25 linear. E 27 nenhuma delas. Nenhuma das alternativas anteriores, certo? Então, próximos questões. Objetivo 4. Encontre o x e o y intercept para a função definida por y igual a f de x. Então, esse é o objetivo, né? Então, para os exercícios aí do... encontrar o x e o y, a gente já leu e ok. Tá. Tu não quer que eu faça o gráfico disso, né, meu amor? Tu quer, né, meu bem? Tu nunca se contenta com as coisas. Não. Tem que fazer os gráficos. Ai. Vocês estão afim de fazer gráfico? Eu tô louco pra fazer uns gráficos, cara. Eu não me aguento. Eu olho pro gráfico e falo, pá, eu tenho que fazer um gráfico. Eu não consigo, eu não sei. É uma coisa que tá dentro de mim, sabe? Uma coisa muito complicada, muito difícil de explicar. Eu tenho que fazer o gráfico. Então, bom, isso é uma reta, é fácil de fazer. Acho que o x e o y intercept a gente faz no coisa, depois a gente faz o gráfico, certo? Então tá, 29. Os cálculos a gente faz aqui, né? Pra não ficar muito feio. Ficar só olhando para as coisas aí sem escrever nada aqui. Então, é f de x igual a 5x menos 10. Tá, então, x-intercept vai ser dado por... Vai ser quando o nosso f de x for 0, tá? Então, f de x igual a 0. Igual a 0. Então, a gente vai ter 5x menos 10 igual a 0. Logo, 5x vai ser igual a 10. Então, o nosso x é igual a 2. Então, o ponto vai ter as coordenadas 2 e 0. E o y-intercept
vai ser o ponto com quais coordenadas? Bom, o x é 0, não precisa nem pensar. E o y a gente vê aqui, né? Então, x igual a 0, essa é a condição. Se a gente copiar a nossa funçãozinha para cá, se o meu x é 0, isso aqui vai ser 5 vezes 0, que vai dar 0. Então sobra só menos 10. Então 0 e menos 10. Ele quer que faça o gráfico. Você acredita numa coisa dessa do rapaz? Tem que fazer o gráfico. Puxa vida. 2 e 0, 0 menos 10. A gente faz o gráfico, né? Que a gente é nojento, a gente faz. Não tem problema nenhum fazer a porcaria do gráfico. Então, puxa o lápis pra cá. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Zoom. Tá. Informações que temos. X-intercept 2 e 0. Então, quando x for 2, y é 0. Tá aqui. Próxima informação. O y-intercept 0 e menos 10. Menos 10, meu bem. Então, quando x for 0, y é menos 10. Mas não pode ser verdade uma coisa dessa, mas que barbaridade. Então, pega você, puxa para cá, passando do menos 10, traz para cá, dá uma arrastadinha. Tá aí o nosso gráfico. Vocês estão contentes com o gráfico? Vocês se alegram com ele? Eu acho que eu também. Então, vamos ver o gabarito aqui. Tá. 29, x-intercept 2, 0, y seria esse, tá aqui. Ponto 0 menos 10 e ponto 2 e 0. É os que, por onde essa reta passa. É bom, né? É bom que seja bom. Então, não salva, muito obrigado. 31. O que a gente tem na 31? Só coisas fáceis de fazer, não é mesmo? G de x, G de x. Só tem que cuidar com a hora, né? Eu me empolgo aqui. E aí as horas passam e a gente não vê as horas passarem. 1 hora e 43 de gravação. 17 minutos de gravação. Vocês acreditam nisso? É bastante tempo, né? Dá pra fazer muita coisa nesse tempo. G de x menos 6x mais 5. Tá. X-intercept. Vai ser o ponto onde o f de x, onde o g de x vai ser 0. Enfim. G de x igual a 0. Ou y igual a 0. Então a gente vai ter menos 6x mais 5. Isso aqui igual a 0. Tá? Então 6x é igual a 5. Logo, nosso x é igual... Ah, não brinca comigo, cara. Não pode ser verdade uma coisa dessa. 5/6. Traçar um gráfico de uma jossa dessas é divertido, né? Tá, enfim. 5 dividido por 6 e 0 pro g de x. Y-intercept. Bom, sabemos que o nosso x vai ser 0, o valor de y é desconhecido. Então, condição x0 e y não sabemos. Então, g de 0. Ah, eu podia ter copiado, né, cara? Podia ter copiado a porcaria da... Ah, já sei porque que eu não queria copiar, né? Já sei. G de 0 é pra mim não perder a imagem que tá salva
como cópia, quer ver? Ó, é esse daqui que eu não queria perder. Aí eu vou lá no Paint e faço o próximo gráfico facinho, né? Então aqui é menos 6x mais 5. Só ver se está certo. Menos 6x mais 5, exato. Então, se o x for 0, então esse menos 6 aí vezes 0 vai-se embora, fica só o 5. Então, 0 e 5. Mas não 6, né, meu bem? 5. Tá. Tá pronto. Paint agora e vamos meter o gráfico aí nessa coisa. Vamos fazer o gráfico aí. Pontos. Pontinhos, pontinhos, pontinhos. Cadê vocês? Tá, o que a gente tem que se atentar aqui? Quando tá o y-intercept. Quando o x for 0, o y é 5. Então x0 e y5 estaria no meio aqui dessa bagunça. Vamos botar aqui. Entre o 4 e o 6. Tá. x0 e y5. Outro ponto, quando o x for 5 sextos, o y vai ser 0. 5 dividido por 6. Isso dá 0, alguma coisa. Então vai passar bem pertinho por aqui. Não sei lá, vai ser por aqui assim, ó. É mais ou menos por aqui, tá? Não tem como ter uma noção melhor do que essa. Então, vou deixar por aqui. Vamos pegar nossas coisas aqui para traçar os gráficos. Então eu vou pegar você, puxo para cá. Tá aí a nossa função. Se eu pegar de novo aqui dois pontos quaisquer, fazer ele passar para o outro lado, só para ficar meio que, né, uma reta maior aí. Enfim, seria essa coisa aí. Vamos dar uma olhada lá se bate com o gabarito. Tá, 5 sextos, 0, x0. Ah, mas aqui é a escala. Ah, claro, esse gráfico aqui. Claro, né? Eu peguei a imagem de um gráfico provavelmente para usar para os outros e a escala é diferente, quer ver? Deste pedaço de lixo, Então, sim, 5 dividido por 6 seria 0, alguma coisinha, estaria próximo do 1 aqui. Então, sim, né? A escala do outro gráfico era diferente, ó. Aqui é 2, 4, 6, 8, 10 e aqui é 1, 2, 3, Eu quis economizar a imagem, tá vendo o que deu? O cara passa trabalho, mas enfim. Tá tudo muito bem, tudo muito bonito. Quando x é 0, y é 5. É claro, a escala do outro gráfico, né? Perdão. Nosso problema foi a nossa escala aqui que eu usei. Mas não tem problema, dá pra ter uma noção, né? Daqui das coisas, tá? Quando x for 0, aqui o y ou o g de x, sei lá, o f de x é 5, tá? Tá entre o 4 e o 5 aqui também. Só uma escala diferente, mas no final das contas dá tudo na mesma, não é mesmo? Então fizemos mais uma questão, o que é muito bom, mas tem muitas ainda para serem feitas, o que não é tão bom assim para a sanidade mental de um ser humano, não é mesmo? 33, ainda bem que essa é fácil, olha só. f de x igual a 18, então deixa eu arrumar isso. Então como é que nós vamos fazer essa coisa e dar 33? X-intercept não definido, indefinido. Y-intercept maravilhoso, né? Esse aqui é facinho. X0, Y18. Pronto, e o gráfico disso é uma linha, né? No 18 ali.
Nada de mais, nada de menos. Espera aí, que não é pra cá que a gente tem que vir. É para o desenho, meus amores. Aqui tá o gráfico, ó. A escala tá por aqui. Então o 18, essa reta horizontal passaria entre o 16 e o 20 aqui, ó, bem no meio. Vocês acreditam em mim? Vocês confiam em mim? Eu espero que sim, né? Um... Vamos fazer? Vamos fazer, né? A gente tá sendo pago para fazer mesmo. Então faremos. A gente se vende por qualquer coisa, né? A gente se vende por muito pouco, mas se vende mesmo assim. Acho que é o costume, não sei. Então faremos aqui. Tá? Primeiro ponto. Então quando x for 0, por exemplo, o f de x aí vai ser 18, tá? Então entre o 16 e o 20. Aí, mas não tá bem no meio. Esquece isso, cara, esquece. Tu tá preso a coisas muito terrenas. Vamos traçar aqui. Uma coisa bonita. Pá. Então é isso. Então é isso, meus amiguinhos. Ó, e até a setinha a gente coloca aqui, ó, para indicar que isso aqui vai ao infinito e além. Vem do menos infinito e vai até o mais infinito para a questão do domínio, né? Qualquer valor de x aí sempre vai ter essa imagem 18. Vamos verificar o gabarito. Daqui a pouco vai começar a aparecer umas mais complexas, não vai? 31, 33, x-intercept none, né? Não está definido, e y-intercept 0 e 18. Aí, ó, igualzinho o meu desenho, mas igual o meu gráfico, né? Igualzinho mesmo. Vamos não salvar, lógico. 33, 34, 35. Pra que isso, cara? Pra que uma coisa desse tipo aqui? Olha bem pra essa questão e me responde se precisa disso tudo. Uma crueldade dessas pra um ser humano só. G de x, eu imagino. Nem lembro mais. Não, é esse x que eu quero. Esse. Obrigado. 2/3 de x. Um quarto. Uma função linear, né? Bonitinha. Tá bom. X-intercept primeiro. Vai ser um ponto aí. Qual a exigência que a gente tem? Que o g de x seja igual a 0. Neste caso, sendo assim, então a gente vai ter isso daqui igual a 0. Não, olha os pulos aí. Tá, aí, bom, começar a isolar esta coisa. Eu vou subtrair 1/4 em ambos os lados. Então ficaria se eu copiar você, seria uma coisa inteligente se fazer, né? Na verdade, mais inteligente seria isso aqui, ó, Ctrl C. Então, subtraindo 1/4 em ambos os lados, botamos um sinal de igual aqui, espaço um menos, pronto. Primeira coisa feita. Agora eu vou multiplicar ambos os lados por 3. Então, vou ficar com 2x igual a 3/4. E vou dividir ambos os lados por 2. Então, isso aqui vai ser 8. Ou multiplicar ambos os lados por 1/2, tá? Pode considerar de qualquer forma aí, serve do mesmo jeito. E até aqui se encaixa melhor, né? Porque 1/2 vezes 1/4. Só que aqui tem um sinal de menos, certo? E aqui a gente, como multiplicou ambos os lados por 1/2, tá resolvido esse problema. Tá tudo resolvido, né, meu bem? Tudinho. Menos 3/8. Tá? Então é isso.
Mais alguma coisa? Creio que não, né? Menos um quarto. Então quando o x for menos 3 oitavos, o nosso y, o nosso g aí de x vai ser 0. Y-intercept. Qual o ponto aí que a gente teria? Então, vamos ver. Olha, a primeira coisa que a gente sabe é que o x é 0, né? Então, não é segredo para ninguém que o x tem que ser 0. Nesse caso, nosso... aqui não tem problema eu copiar, né? Porque eu vou pegar a imagem lá que condiz, né? Que a escala do gráfico já está preparada para mim fazer isso aí. Então, g de x vai ser isso, se eu puder deixar um espacinho aqui. Só que quando o x for 0, que a gente colocar aqui, então esta parte vai-se embora, ela dá um adeus, um tchau, e sobra só um quarto. Então, vai ser 1/4. Tá? Então, primeiro de tudo, copiei isso daqui, que não está numa escala tão agradável, mas também não está das piores. Vamos lá. O que mais? Mais nada, né? Só Paint mesmo. Pega o nosso lápis para botar os pontos. Isso não deixa de ser uma reta. Então, maiorzinho. Aí. Aham. Tá. Pontos que temos. Quando x é 0, y é 1/4. Então, x0, y 1/4 seria mais ou menos por aqui, né? Esse pedacinho aqui assim. Então, deixa aí. Próximo. Quando x for menos 3 oitavos, y é 0. Olha, 3 dividido por 8 vai ser um negócio muito próximo da origem aqui também, né? 3 oitavos menos 3 oitavos. Como 3 é menor do que 8, isso vai ser 0, alguma coisa. Então, estariam muito próximos por aqui. Agora, gráfico desta coisa. Poxa. O gráfico disso vai ser sei lá, uma coisa desse tipo aqui. Vamos ver se eu consigo estender pro outro lado aqui mais ou menos. Seria uma coisa assim, tá? Uma reta desse tipo. É um ponto muito pequeno, muito próximo ali. A gente poderia pegar outros pontos, mas... E a preguiça, hein? E a preguiça. Então vamos verificar gabarito. 35. Olha aí, ó. Esse ponto que tá muito no meio, cara. 3 dividido por 8 para dar bem no centro aqui da coisa. 3 oitavos. 3 oitavos é próximo de 4 oitavos, que seria equivalente a 1/2, né? Talvez a minha análise da coisa não esteja tão boa assim. De fato, tá mais próximo do centro mesmo aqui. Próximo do 0,5. Então, tá bom, faz sentido. Então vou discutir com o cara. Na verdade, vamos pegar a calculadora e fazer assim, ó, 3 dividido por 8. 0,375, quase 0,4, né? Tá mais próximo do centro do que eu achava que tava. Então é isso, né? Se eu achava e não tinha certezas, agora temos as certezas de que o meu gráfico não está dos melhores. Mas já foi alguma coisa, né? Que a gente fez, algum progresso já foi feito. Tá, questão 37, por falar em questão 37, vamos verificar o tempo de gravação. 1h e 59 minutos, então já é o tempo suficiente por um dia. Então, muito obrigado pela tua companhia e a gente se encontra daqui a pouco, quem sabe.